Boa noite, irmãos. Alegria estar aqui novamente. Nós, antes de mais nada, vamos orar, pedindo a Deus que esteja nos orientando e que os irmãos possam receber uma palavra de conforto e de carinho nas suas casas. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua direção em nossas vidas. Te rogamos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que vai ser lida e que Teu Espírito Santo possa estar, ó Pai, iluminando os nossos corações para entendermos a Tua mensagem para cada um de nós nessa noite. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelas famílias da Igreja Batista aqui no Tororó, ó Pai. Te rogamos, ó Pai, que aqueles que estão se reunindo nas suas casas, ó Pai, possam, nesses dias de pandemia, Senhor nosso Deus, também serem alcançados por Ti, ó Pai, que a Tua direção, o Teu Espírito Santo, o Teu cuidado, a Tua ação sobre a vida de cada um deles, ó Pai, possa consolar, Senhor, nesses momentos, ó Pai, que muitos deles têm, alguns passado por enfermidades, outros por perdas de trabalho. Enfim, Senhor, não podemos estar reunidos na Tua casa também, ó Pai. Te rogamos, ó Pai, que isso possa passar e que mais rapidamente possamos estar juntos novamente. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nós, nesta noite, vamos refletir sobre a tentação de Jesus. Em Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 15, é o nosso texto e nós leremos neste momento o texto e depois nós vamos refletir sobre ele. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao final deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda estas pedras transformarem-se em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, como já disse. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre estes reinos e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e colocou-lhe na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos teus anjos a seu respeito, para que o guardem. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. E ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Esta palavra, que também está escrito em Mateus e Marcos, né, os dois evangelhos que relatam esta passagem, sobre a tentação de Jesus, nós podemos tirar alguns ensinamentos dessa passagem. E o primeiro que eu gostaria de salientar com os irmãos é que homens cheios do Espírito Santo também são tentados. E a exemplo, o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo sabia quem era Jesus, sabia do seu poder, sabia do ministério de Jesus, e mesmo assim ele o tentou. Não é raro termos notícias de grandes personalidades do mundo cristão que sucumbiram diante de tentações semelhantes ou mesmo diferentes. É bem verdade que as notícias de homens crentes que caíram dão muito mais ibope do que aquelas de pessoas que tiveram um ministério promissor nas suas vidas. A televisão salienta muitas vezes
aquilo que lhe convém. Então, a gente ouve com muita frequência sobre abusos de pastores, clérigos de igrejas que, no uso das suas atribuições, eles promovem verdadeiros escândalos. Alguns são pegos em abusos sexuais, pedofilia, enfim. Outros são líderes, né, que, como um movimento chamado La Luz del Mundo, onde seu líder foi preso por pedofilia, tráfico de drogas, pornografia infantil e abuso de menores. Essas notícias, elas dão um impacto negativo em relação à obra de Deus na terra. Então, com certeza, aquilo que o diabo tentou fazer com Jesus, fazendo com que ele caísse do seu propósito, ele continua fazendo. A tática é a mesma. Ele pega o ponto fraco de cada um e, naquele ponto, ele tenta desvirtuar a pessoa. Mas o que realmente importa para nós cristãos foi o que Jesus passou e suportou, e isso foi por amor ao Evangelho. O Evangelho que Jesus trouxe à Terra naqueles dias era muito mais importante para toda a humanidade do que ele realmente... Hoje a gente pode pensar que o diabo teria um propósito de cancelar essa meta de Jesus em alcançar a humanidade. Mas ele não teve esse êxito. Talvez as táticas do inimigo hoje, embora muito semelhantes, elas se tornem um pouco mais contundentes e agudas, porque muitas vezes nós não estamos cheios do Espírito Santo como Jesus estava naquele momento. Muitas vezes a gente se deixa levar pelos prazeres da vida, se deixa levar pela aparência, muitas vezes, em que a humanidade preserva, a humanidade tenta, de alguma forma, nos iludir e deixa de lado o poder do Espírito Santo. O mais importante aqui é o poder do Espírito Santo na vida. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus, o poder do Espírito Santo na vida dos homens hoje. O inimigo naquela época era o mesmo. O poder do Espírito Santo hoje também é o mesmo que atuava na vida de Jesus. E isso vai ficar bem claro para nós nesse momento. O segundo item que eu gostaria de tratar com os irmãos é que o homem cheio do Espírito Santo também passarão por desertos. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. O que simboliza esse deserto? Ele simboliza a falta de apoio, simboliza solidão, simboliza escassez, simboliza, aqui no texto, fome também. O deserto em que Jesus passou era um deserto físico, né? Uma região desértica, uma região uma região inóspita, uma região sem árvores, uma região com muito sol, uma região com escassez de água, uma região em que o ser humano é castigado pelas agruras que ali tem no deserto. Mas hoje, esse deserto pode ser simbolizado muitas vezes porque, mesmo em meio a multidões, as pessoas muitas vezes estão sozinhas. Nós vivemos dias em que estamos com restrições, uma série de coisas em nossas vidas, principalmente restrição de aglomeração. O ser humano é um ser gregário, um ser que carece de estar junto uns com os outros. Ele precisa do apoio e da solidariedade uns dos outros. E nesses dias a gente está carente de tudo isso. Nós estamos isolados. As famílias, muitas vezes, dentro das suas próprias casas também estão isoladas. Embora juntos, estão cada um no seu celular, cada um na sua
programação, cada um no seu interesse, e se deixam ficar isolados. O isolamento que Jesus procurou no deserto é diferente desse isolamento que muitas vezes a gente vê, né? Pessoas se isolam porque não conseguem conviver umas com as outras. Mas o isolamento que Jesus procurou foi para que ele pudesse ter um momento de comunhão maior com Deus. Ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo e ele saiu do deserto cheio do Espírito Santo. E a gente aproveite esses dias, né, para ser cheio do Espírito Santo. E é só no poder do Espírito Santo que nós podemos fazer a obra do Senhor em nossas vidas. Ainda sobre o deserto em nossas vidas, ninguém está livre de problemas. Esses problemas muitas vezes simbolizam esse deserto em nossas vidas. Momentos em que mesmo em meio a muitas pessoas, muitos vão se sentir solitários, digo. Momentos em que tudo vai parecer que não dá certo. Momentos em que os amigos vão nos abandonar e os irmãos vão nos rejeitar. Mas Cristo vai estar sempre conosco nesses desertos. Assim como Ele não nos abandona nos momentos bons da nossa vida, Ele também não nos abandona naqueles momentos em que mesmo que a gente ache que está andando sozinho. Em terceiro lugar, irmãos, homens cheios do Espírito Santo são tentados a uma série de coisas. São tentados a mostrar, como diz no verso 3, mostrar que são fortes. A tentação de Jesus, do diabo em relação a Jesus ali, é demonstrar para ele que Jesus era forte, que podia mais do que ele. E Jesus foi humilde. A tentação é muito mais sutil do que aparenta. Ele disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Primeiro ele duvidou que Jesus fosse o Filho de Deus. E jogando essa dúvida, ele desafiou Jesus a fazer alguma coisa para demonstrar que ele era o Filho de Deus. Quem tem uma fé verdadeira em Jesus Cristo não precisa demonstrar isso para os outros de uma maneira como o diabo está tentando fazer aqui com Jesus, ou seja, agindo de uma maneira contrária ao que Deus tem designado em sua vida. Você não precisa demonstrar alguma coisa pecando. A gente pode demonstrar, a nossa vida precisa ser demonstrada através de uma vida correta, uma vida de ação, mas uma vida correta. Quando o diabo usa a própria palavra de Deus para desafiar Jesus, ele está tentando tirar Jesus daquele propósito que Jesus tinha, de levar o Evangelho a toda a criatura. O propósito da igreja hoje não é diferente, é levar o Evangelho. E o diabo vai tentar constantemente fazer com que a gente, dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente se afaste dos objetivos que temos em nossas vidas. Na sua vida espiritual, qual é a sua maior fraqueza? Qual o pecado do inimigo está constantemente tentando te seduzir? Se Jesus fizesse o que o diabo estava propondo, ou seja, transformar pedras em pães, ele estaria fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Nós não podemos ser seduzidos a querer fazer a vontade do inimigo em nossas vidas. Quando ouvimos o inimigo fazendo coisas aparentemente inocentes, estamos afrontando a Deus. Assim como Jesus não precisou provar nada para o diabo, você e eu também não precisamos provar. Nós também, homens, são tentados a demonstrar seu poder. Não só a mostrar que são fortes, mas a demonstrar poder. Jesus, nos versos 5 e 6, o diabo chega e diz que levou Jesus ao alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre estes reinos e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo é teu. Esse aqui talvez seja a maior afronta que o inimigo continua fazendo à humanidade. E muitos caem nisso. Querer poder em suas vidas, querer usar o poder do mundo, são seduzidos pelo poder do mundo.
e muitas vezes vendem a sua alma para o diabo pelo poder do mundo. O diabo não pode lhe dar aquilo que não é dele. Ele estava mostrando aqui para Jesus, dizendo que tudo lhe tinha sido dado e que Jesus poderia usufruir de tudo isso. Jesus sabia que, na verdade, todo o reino, tudo pertence a Deus. O diabo só pode usar com autoridade, com autorização de Deus, aquilo que nós usufruímos aqui na terra. Se você lembrar da história de Jó, né, em que o diabo vai à presença de Deus, se apresentar a Deus, e na conversa lá com Deus, ele pede permissão a Deus para agir na vida de Jó. Ele não tem autorização para fazer nada sem que Deus permita. E Jesus sabia disso, e o diabo mesmo assim tentou fazer com que Jesus caísse nessa sedução pelo poder. E ainda, homens cheios do Espírito Santo são tentados a colocar Deus à prova. Verso 12 diz assim: Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando nós fazemos aquilo que o diabo está nos incitando a fazer, nós muitas vezes podemos estar colocando Deus à prova em nossas vidas. Como é que se coloca Deus à prova hoje? Vamos relembrar que o povo judeu, na época da saída do Egito, eles comeram do maná no deserto, numa demonstração de que o mais importante do que o pão era a palavra de Deus, pois foi pelo poder da palavra que Deus os sustentou durante 40 anos no deserto. Essa demonstração, né, de querer ser tentado, né, a provar a Deus, continua sendo a estratégia do inimigo em nossas vidas. Né? Como é que nós podemos tentar Deus? Pedindo coisas que nós sabemos que não é da vontade de Deus em nossas vidas. Querendo que Deus faça coisas que não agradam o seu propósito. Isso é tentar o Senhor Deus. E em último lugar, uma adoração. Homens são tentados, homens cheios do Espírito Santo são tentados a uma adoração de troca. Né? Essa era a proposta do diabo. Lá no verso 7 nós vemos o seguinte, ele diz assim, então, se me adorares, tudo será teu. Se me adorares, tudo será teu. Uma adoração de troca. Ele não aceita uma adoração, né, em que você continue sendo adorador de Deus e também adorador dele. Não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou você pertence e está fazendo a vontade do diabo. Não tem como você adorar a Deus também adorando ao diabo. Se você faz a vontade do diabo, você está adorando ao diabo. É isso, em suma, né, o que aconteceu. O diabo tentou Jesus. Vai tentar você. Continuou tentando Jesus, porque ele disse lá no final, né, que o deixou até uma ocasião oportuna. Mesmo que a gente vença uma batalha, ele vai continuar tentando. Vai continuar tentando. Não se tenha por vencido, mas tenha a certeza de que Jesus está contigo, está comigo. Em terceiro lugar, homens cheios do Espírito Santo, depois da tentação, continuam cheios do Espírito Santo. Verso 1 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E no verso 14 diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave da vitória em nossas vidas, na minha e na sua. Pessoas cheias do Espírito Santo vão ter vitórias sobre o inimigo. Jesus estava cheio do Espírito Santo quando começou essa tentação e ele continuou cheio do Espírito Santo após o término dela. O que parece óbvio foi ressaltado pelo evangelista para que ficasse registrado. Quem começa no Espírito, continua no Espírito.
Não tenha dúvidas, o mesmo Espírito que um dia te trouxe do mundo para a igreja está em sua vida e vai continuar. A salvação é pela graça, o preço já foi pago. Não caia na artimanha de tentar pagar pela sua salvação. A sua salvação tem um preço. Esse preço foi pago pelo sangue de Jesus na cruz. Não tente barganhar com o inimigo. Ele só tem razões para querer acabar com a sua alma. E ele vai tentar continuar fazendo isso. Porque ele já está vencido. E você e eu continuemos com Jesus. Só com Jesus teremos vitória em nossas vidas. Uma abençoada semana para você, para sua família. E eu espero, em nome de Jesus, que na semana que vem, no domingo que vem, nós estejamos reunidos no templo ali no Tororó. Estaremos retomando as nossas atividades, primeiramente à noite. Como é muito difícil nós cantarmos de máscara, né? E a gente, nesse período, os cultos estão liberados, mas é de máscara, nós faremos um momento devocional, né? Onde estaremos colocando na presença do Senhor nossos pedidos, nossas orações, e depois um momento da palavra do Senhor. E que cada um tenha na sua vida o poder do Espírito Santo para guiá-lo, para orientá-lo e dirigi-lo. Em nome de Jesus, é o que te peço. Amém.